Você sabia que respirar da forma incorreta pode prejudicar a sua saúde? Pois é, a respiração é um ato muito importante e, quando executada do jeito certo, pode trazer uma série de benefícios e melhorar a nossa qualidade de vida. Esse é um assunto interessante porque traz dúvidas, né? Como que eu sei se eu estou respirando corretamente? Qual seria, então, a forma correta de respirar? Pode ficar calmo que tem profissional aqui no estúdio para ajudar a gente com esse assunto. É a fonoaudióloga, especialista em disfagia e fonoaudiologia hospitalar, Johanne Jardim. Johanne, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente para compartilhar esse conhecimento. Eu já começo te perguntando, Johanne, qual é a forma correta da respiração? Qual que é o jeito certo de respirar? Então, para a gente falar sobre respiração, é importante a gente entender o papel da fonoaudiologia em todo esse contexto, né? Então, a fonoaudiologia, ela é a ciência que vai trabalhar com a reabilitação da fala, da voz e da deglutição. Então, deglutição é um termo muito não tão conhecido pela população, né? Mas é o ato de engolir os alimentos. Então, todo esse processo de receber o alimento na boca, preparar e engolir para que ele chegue até o estômago é considerada a deglutição, que é coordenada por um processo de várias etapas. Então, sendo os alimentos sólidos, líquidos, pastoso e inclusive a saliva. Então, falando sobre a respiração correta é a respiração nasal. Eu trouxe até um modelo para poder exemplificar para vocês o funcionamento correto. Então, nesse caso, a gente recebe o ar, né? A gente inspira, puxa o ar pelo nariz. Em toda a nossa cavidade nasal, explicando para vocês, a cavidade nasal é essa aqui de cima, a gente já tem uns pelinhos aqui, né? Que fazem uma espécie de filtragem desse ar. Então, a gente pega o ar, inspira o ar, ele entra pelo nariz, faz esse processo de filtragem aqui no início. Nós temos outras estruturas que fazem parte aqui desse sistema e aí esse ar ele entra, faz um turbilhamento. Esse turbilhamento ele vai causar um aquecimento desse ar e à medida que ele vai passando por toda a nossa mucosa, ele é também umidificado. Isso faz com que ele seja preparado e que chegue até os nossos pulmões de uma forma correta, para que lá embaixo, nos alvéolos, aconteça essa troca de gases. Então, a respiração correta é essa respiração nasal. Isso. Sim. E o corpo ele faz dois movimentos, né, Johanne, nesse processo, que é a inspiração e a expiração. Explica pra gente um pouquinho essas duas palavrinhas. Ok. A inspiração é quando nós recebemos o ar. Então, é a parte da entrada do ar no nosso organismo. Então, a inspiração, ela corretamente deve acontecer pelo nariz. Então, esse ar ele é recebido e desce até os pulmões. E a expiração é a saída desse ar dos pulmões. Sim, agora, a gente costuma ouvir que o diafragma, ele pode fazer parte desse processo da respiração, mas quando? Sim, o diafragma, ele funciona nos dois, ele participa desse processo nos dois momentos, né? Então, quando a gente recebe essa inspiração, ele faz o movimento de descida. Então, é como se são situações que acontecem por uma pressão mesmo. Então, esse diafragma, ele inspira, ele desce, e aí, por uma pressão, esse ar, ele é puxado, né, para os pulmões, e na inspiração, ele solta, ele relaxa, e aí, esse ar, ele vai voltar. Mas a respiração correta, para a respiração ser correta, a gente precisa usar o diafragma, é isso? Sim, a gente usa o diafragma basicamente o tempo inteiro dessa respiração. E aí a gente vai mudando os focos de acordo com a necessidade daquela pessoa, né? Então, se for a nível profissional, a gente vai usar uma técnica de respiração diferente e se for em outras demandas, a gente vai levando esse treino de acordo com a necessidade da pessoa. Ah, entendi. Cada caso vai ser um caso, isso, né? Exatamente. Agora, nesse processo da respiração, Johanne, quais são os erros mais cometidos? Tá, então é importante a gente pensar que a respiração correta sendo pelo nariz, a gente tem um posicionamento muscular diferente de quando a gente respira pela boca, por exemplo. Então, é interessante a gente pensar desde lá, quando a gente é criança ainda, nesse início de toda a formação. Então, na infância é que acontece toda essa formação crânio-facial. Então,
geralmente até os 6 anos de idade, mais ou menos 80% do nosso sistema crâniofacial ele está formado e ele vai se desenvolver ao longo desse processo. Então, quando a gente respira pelo nariz enquanto criança, a gente tem todo esse processo do ar passando e a gente tem também a nossa musculatura, em especial a língua, sempre idealmente acoplada ao céu da boca. Então, eu posso mostrar para vocês aqui que aqui essa parte é o nosso céu da boca, é mais conhecido como céu da boca, mas a gente fala muito de palato. Então, a nossa língua, ela fica acoplada no céu da boca e por um movimento mais de uma pressão, esse ar entra e a língua se acopla e à medida que a gente vai se desenvolvendo, esse movimento coordenado da língua vai moldando toda a nossa estrutura óssea. Então, se por algum momento eu começo a respirar pela boca, eu diminuo essa pressão intraoral que a gente fala que a pessoa tem. E aí, esse processo, ele começa a acontecer diferente. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou virar o modelo para vocês entenderem melhor. Então, a língua faz o processo de moldagem e se eu respiro pela boca, a minha boca ela vai ficar um pouco mais aberta. Estando com a boca um pouco mais aberta, eu vou virar o modelo. A nossa musculatura, ela começa a ter uma sobrecarga e fica mais estirada. E aí, nesse momento de sobrecarga, eu começo a ter várias outras alterações nesse sentido. E quais são os prejuízos, né, dessa respiração pela boca para o nosso corpo? Ok. Então, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que saber é entender o porquê que que alguém esteja respirando pela boca. Então, se eu tenho, geralmente pode acontecer, a gente tem aquelas infecções, né, aquelas dificuldades crônicas que são as rinites, as sinusites e por algum contexto, a nossa cavidade nasal ela fica fugiu a palavra. Congestionada? Isso, congestionada, obrigada. Ela fica congestionada e aí nos obriga a respirar pela boca. A gente pode ter também uma hipertrofia, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é um aumento das adenoides e das amígdalas. Então, quando criança, muitas crianças às vezes têm um processo de alteração, né? Aumentam aqui as adenoides, que vocês vão ver que estão bem no caminho de passagem do ar, e também aqui as amígdalas. Então, né, neste contexto, acontece da gente ter essa dificuldade de respirar. A respiração é muito importante, né, Johanne? E Sim. ela pode interferir em muitos processos do Sim. nosso corpo, Isso. inclusive a fala, né? Como que a respiração pode impactar a fala de uma pessoa? Sim, quando a gente não respira da forma correta, a gente acaba tendo uma incoordenação de todo esse processo. Então, a nossa fala, né, a gente acaba tendo uma fraqueza muscular generalizada nessa região. Então, o nosso pulmão ele vai receber o ar de uma forma inadequada e, nesse caso, a gente pode ter uma fala mais entrecortada, que é aquela fala que a gente precisa o tempo inteiro estar buscando novamente a nossa respiração para conseguir completar uma frase e, às vezes, até uma palavra correta, uma palavra inteira, vamos por assim dizer. Entendi. Então, talvez você precisa perceber ali aquele momento da respiração, talvez um foco a mais enquanto você fala, enquanto você respira. Segue por aí? Sim, automaticamente, né, a gente fala fisiologicamente, a gente tem essa sensibilidade para perceber o que a gente está precisando naquele momento. Então, se eu puxo o meu ar, né, se eu inspiro de uma forma e essa forma se por acaso eu tenho algum descontrole desse processo de recebimento do ar, eu vou ter uma dificuldade também na expiração, que é o processo mais importante para a gente ter essa fala. Então, eu inspiro e aí a minha capacidade pulmonar me dá uma quantidade de ar nesse pulmão. E na hora de expirar, se eu tenho uma fraqueza, se eu tenho uma dificuldade e às vezes até uma falta de percepção, uma redução dessa sensibilidade, eu vou ter uma dificuldade maior de seguir com essa fala. Sim. Agora, eu fiquei pensando aqui, porque no comecinho do programa você falou do processo de engolir alimentos, né? E me veio a curiosidade, como que a respiração pode impactar esse processo também? Nesse caso, a gente, como eu já tinha dito anteriormente, a gente tem uma dificuldade, uma redução de toda essa força muscular, né? E aqui esse modelo é interessante a gente perceber que
nós somos completamente interligados. Então, aqui eu tenho minha cavidade nasal, a minha cavidade oral e esta região aqui é a região em que, em determinado momento, tanto o ar quanto o alimento, eles se unem, né? Aqui o espaço é o mesmo e aí aqui nesse final, nesse lado de cá, eu tenho o esôfago e aqui eu tenho a laringe. Então, a título de curiosidade, esse espacinho menor que eu tenho aqui são as nossas pregas vocais. E aí, falando primordialmente, ela funciona como uma proteção da nossa via aérea. Então, neste caminho aqui eu tenho a minha laringe e mais embaixo eu tenho a traqueia e os pulmões. Então, quando eu me alimento, eu preciso de ter uma força coordenada, tudo também funcionando pelo movimento de uma pressão que a gente fala. Então, a gente precisa de ter um vedamento labial adequado e se eu respiro pela boca, eu já tenho uma dificuldade maior de manter esse vedamento labial, porque eu vou precisar, em algum momento, de respirar, né? Então, se eu respiro somente pela boca, eu já tenho uma dificuldade de manter essa pressão para que esse alimento ele faça o trânsito correto. Então, se eu tenho essa fraqueza ou se eu tenho alguma alteração pulmonar mais crônica, que vai me reduzir essa capacidade de receber, né, essa capacidade de expansão, né, pulmonar, eu já vou ter uma dificuldade. E a mais encontrada, geralmente, é a incoordenação entre a respiração e a deglutição. Então, quando eu estou engolindo esse alimento, no momento que ele chega nessa região, eu tenho uma proteção fisiológica dessa via, então os meus pulmões eles ficam protegidos, tanto que quando a gente engole, a gente para de respirar para engolir. Então, nesse momento, a gente faz as apneias, que são as paradas, as pausas de respiração para que esse alimento ele vá para o caminho do esôfago. Então, se nesse momento eu tenho uma incoordenação, eu posso voltar a respirar enquanto esse alimento está passando. E aí vem os engasgos, né? Para quem não sabe como acontece, o engasgo é quando o alimento, ao invés dele passar e seguir o caminho para o esôfago, ele vai entrar na laringe e aí, por força de proteção, a gente tosse para tirar esse alimento do caminho e em seguida a gente faz o processo, o movimento de engolir para que ele vá para o esôfago. Perfeita a explicação, tá? Sim. Ó, gente, você tá vendo que a respiração pode interferir muito nos processos do nosso corpo. Mas a minha pergunta agora, Johanne, é para o pessoal de casa que está assistindo a gente. Você acredita que respirar corretamente pode ajudar também a diminuir o estresse e a ansiedade? Essa foi a enquete da semana, publicada lá no Instagram da TV Horizonte. E por falar em Instagram, eu já aproveito para te convidar para seguir o nosso perfil no @TV Horizonte Oficial. Vamos ficar muito felizes de te ter por lá e você vai poder participar das nossas enquetes e ainda interagir com o nosso programa. Segue lá, viu? Agora chega de falação e vamos ver o resultado da enquete. Respirar corretamente ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Bom, de acordo com os nossos seguidores, isso é verdade. Dos que votaram, 89% acredita que é verdade, mas tem 11% que acredita que é mito. E aí? Quando a gente fala, né, dessa questão da ansiedade e da respiração, existe sim uma relação. Porque às vezes no processo de ansiedade, é claro que a gente sempre tem que pensar a respeito do motivo pelo qual, né, a gente vem tendo essas mudanças que vêm nos causando a ansiedade, é a primeira coisa que a gente precisa de entender. Passando disso, quando a gente está no momento, né, de ansiedade, a gente acaba tendo uma perda desse controle da respiração. Então, quando a gente fala que respirar, voltar a sua atenção para a respiração, inspirar com calma e depois voltar, né? Soltar esse ar de uma forma mais coordenada, isso faz com que a gente retome o controle dessa respiração e aí esse controle volta a me dar novamente esse controle da ansiedade. Importante. É muito importante a gente ouvir isso, entender esse papel da respiração, né? Johanne, para fechar a nossa conversa, você tem alguma dicas para os nossos telespectadores que querem respirar e ter mais qualidade de vida? Tem alguma dica, assim, que pode
valer a pena para o pessoal? É importante a gente voltar a nossa atenção para o nosso modo respiratório, né? Então, se eu percebo que eu respiro muito pela boca, interessante a gente entender o porquê disso e procurar inicialmente conversar com algum profissional da saúde para a gente ver o que a gente consegue fazer de melhor para você. Então, os pais que estão nos assistindo, né, se você percebe que o seu filho, ainda criança, tem um costume maior de respirar pela boca, é importante a gente entender o que está acontecendo nesse processo. Então, primeiramente, ideal seria procurar um profissional da saúde, né, um médico, otorrinolaringologista, um pneumologista, para poder fazer o diagnóstico. Se for um diagnóstico que seja uma parte que dê para a gente resolver primordialmente com o médico, seja cirúrgico ou seja com alguma medicação, esse é o início de todo o processo. Logo em seguida, a gente vem trabalhando com a reabilitação. Então, coordenação da respiração, a volta da sensibilidade, a melhora, né, a volta da força dessa musculatura e toda uma reorganização desse processo é necessário que seja feito. Então, aí a gente consegue, né, fazer esse trabalho juntamente com outros profissionais. Então, o dentista entra no tratamento, o fisioterapeuta para ajudar nessa coordenação, nessa volta dessa melhora, né, dessa postura corporal, e o fonoaudiólogo também aí junto. Interessante a gente entender o porquê para depois a gente pensar em como tratar. Trabalho multidisciplinar, né? Isso, Johanne, perfeito. muito obrigada pela sua participação aqui no programa hoje. Eu que agradeço pela oportunidade.